Muito bem, galera. Bem-vindos de volta a mais uma aula aí em marketing. Eu sou o professor Dagoberto Cascardo. Hoje a gente estamos falando aí na matéria de técnicas em venda no marketing em varejo, tá bom? O que que a gente vai ver nessa aula aí, galera? A gente vai ver o conceito aí de pós-venda e sua relevância aí dentro das campanhas de marketing, tá? E até propriamente dentro de uma estrutura do que realmente a gente vai estruturar no marketing, tá ok? Então vamos lá, galera. O objetivo dessa aula aqui, primeiramente, compreender o que é o pós-venda e suas funções no ciclo de venda, identificar os principais impactos aí de um bom pós-venda na experiência do cliente, tá? E estimular a percepção crítica sobre fidelização, tá ok? Esses seriam aí os nossos pontos dessa aula. Galera, o que a gente já tem visto até aqui? Vamos fazer uma reflexão aí. A gente já viu aqui as introduções das técnicas de argumentação e persuasão, onde a gente viu cada situação, cada problemática que a gente pode trazer aí para essas introduções dessas técnicas. A gente viu a história do spin selling, a storytelling, né, na venda, essas duas técnicas importantíssimas aí nas técnicas de venda. A gente viu a importância dos gatilhos mentais e a influência para a influência aí na decisão de compra, tá, do cliente. A gente viu como lidar com as objeções e basicamente as dificuldades dos nossos clientes, né? A gente também viu técnicas de fechamento de vendas mais eficazes, né? Fazendo também algumas simulações dinâmicas da negociação nesse primeiro trimestre, tá? Iniciando aí, basicamente agora, falando sobre esse novo tema, tá ok? Então vamos dar início aí, galera, ao nosso tema. Então a gente vai falar um pouquinho o que é o pós-venda. Então basicamente o pós-venda é um conjunto de ações realizadas após a venda para garantir a satisfação do cliente e criar aí basicamente um relacionamento mais duradouro com nossos clientes e assim também, galera, pensando em agregar valor à marca, tá? Toda boa marca hoje ela tem se preocupado, ela tem estruturado em estruturar os seus programas de pós-venda, tá? Não é só vender. Eu já disse, eu já dei uma iniciativa aqui sobre esse tema e hoje a gente vai basicamente perceber como fazer isso de uma maneira mais eficaz, tá ok? Então, assim, por que o pós-venda é estratégico, galera? Como eu falei aqui. Porque, primeiramente, galera, fidelizar é mais barato do que conquistar novos clientes. Então, geralmente, a gente tem que pensar nos clientes que a gente já tem, né? Que a marca já adquiriu. Então, a partir desse momento, fidelizar ele, às vezes, é até mais barato do que conquistar novos clientes, né? Que a gente tem que fazer novas campanhas, novas atratividades, novas listas de desejos, resolver mais problemas, segmentar, posicionar novamente. Então, hoje tem se pensado muito nisso até para que toda essa estrutura que a gente já fez, ela fique mais pertinente em termos de prazo, tá? E o pós-venda ele vai garantir aí, ele garante uma recompra e também novas indicações, novas repostagens, pessoas que gostaram desse atendimento, acaba basicamente fazendo o quê? Influenciando outras pessoas a terem essa mesma experiência que ela teve, tá? Então, voltando aqui. Então, basicamente, galera, o pós-venda, ele também é pensado como uma técnica de venda. Por quê? Porque se você dá uma boa assistência, essa pessoa que comprou, pode recomprar, ela pode reindicar isso para outra pessoa. Então, a sua técnica de venda, ela acaba se expandindo só nessa estratégia de pensar o pós-venda. Então, por isso que eu coloquei aqui. O pós-venda é estratégico, tá ok? Continuando, galera, tipos de ações que a gente deve ter aí no pós-venda. O que é as ações que a gente vai ter? Primeiramente, tem que incluir aí atendimento contínuo, tá? Sempre. Então, desde as principais é, fontes de atração, de desejo, seja qual nível de relação que esse cliente está tendo com o seu produto ou com o teu serviço, ele tem que ter um atendimento contínuo. Um suporte técnico, tá? Isso hoje tem sido, inclusive, garantido até por lei, a gente sabe disso. Tem que se oferecer um suporte técnico aí para os seus produtos e serviços. E pesquisas de satisfação, né?
É, por quê? Porque assim, a partir dessas pesquisas de satisfação, a gente consegue fazer novas formas, né, de ter dar um melhor atendimento e uma melhor conquista para os nossos clientes, né? Então, a gente também trabalha aqui dentro do pós-venda com exemplos aqui, brindes de conteúdo, brindes e conteúdos, né? Por exemplo, olha, por você ter comprado aqui com a gente, tá na sua segunda compra, a gente vai fornecer um brinde, um desconto, tá? A gente vai, isso também faz parte do pós-venda, tá? Isso também, ele basicamente reconecta o cliente àquela compra que ele já fez, tá ok? E conteúdos, né? Basicamente, se for um serviço, né? De fidelização, com conteúdo um pouquinho mais até personalizado para aquele cliente. Olha, a gente percebeu que você comprou aqui um chinelo, um exemplo, tá? Então você vai oferecer aí mais um desconto para ele comprar outros chinelos, outros tênis, dentro dessa segmentação de vestuário e calçados, no caso, né? Tá bom? Continuando lá, galera. Ciclo de relacionamento com o cliente. Então, o pós-venda ele tem essa meta aí de criar um ciclo de relacionamento com o cliente. Então, o que que é isso, galera? A venda é só o começo, né? A gente sabe disso, a gente tem percebido isso nas nossas técnicas de venda e marketing. Então, o relacionamento, ele tem que ser pensado a partir disso a longo prazo, não é só a venda. Então a gente começa na venda, mas o que que a gente quer mesmo é criar um relacionamento a longo prazo com o nosso cliente. E criar aí um valor e confiança para que o consumidor, nosso cliente, ele tenha com a marca, com o seu serviço que você está oferecendo a ele, tá ok? Então isso é um ciclo de relacionamento com o nosso cliente, tá ok? E aí a gente vai criar dentro disso uma possibilidade de um relacionamento aí mais focado no que o cliente precisa dentro daquele serviço que você está oferecendo, né? E basicamente também a gente vai criar a partir disso um pós-venda mais humanizado, pensando mais realmente no meu cliente mesmo e não só no produto, não só no lucro, mas realmente em fidelizar ele para que realmente meu lucro seja contínuo com esse cliente e não seja uma venda esporádica, que não venha só postar aquilo que quando ele compra, mas você vai criando links, né, de conexão com o seu cliente, tá ok? Então, o atendimento ele tem que ser ali basicamente bem atencioso nesse momento. Como eu falei, criando aí escutas ativas, né, que são essenciais aí para encantar o nosso cliente no pós-compra. Então, quando você às vezes oferece ao menos um atendimento mais atencioso, olha, o que que você achou do nosso produto? Avalie o nosso atendimento, avalie o nosso produto, como que foi a entrega, enfim, você vai fazer você vai fazer uma enquete ali com o seu cliente, realmente procurando saber o que ele deseja, como que ele se sentiu dentro dessa compra, né? E como ele deseja ser atendido nas próximas vezes, tá ok? Por quê, galera? Porque a gente tem alguns erros comuns aí no pós-venda que eu queria citar aqui com você. Primeiramente, esquecer o cliente. Então tem muita empresa que tem esquecido o cliente, esquecido que ele já comprou ali, que ele já teve um link de fidelização ali com eles. Então, outro problema que acontece muito, atrasar o suporte, né? Às vezes a pessoa pediu ali uma troca, o produto veio com defeito, ou o serviço, basicamente ele precisou de um suporte e você atrasou esse suporte. Então isso aí, galera, isso é um ponto muito negativo no pós-venda. Ou até mesmo ignorar essas reclamações, tá ok? Então isso vai comprometer a imagem da empresa, vai comprometer a imagem do seu marketing, tá ok? Então são erros aí que a gente tem que evitar a qualquer custo. Fidelização, como eu falei, começa também no atendimento inicial ali, tá? Na atração, quando o cliente ele se mostra curioso para com o seu produto, com o seu serviço. Então, um bom atendimento inicial, ele prepara o terreno aí para um pós-venda efetivo e agradável. Então, quando a gente é bem recebido em algum lugar, com certeza a gente vai sentir mais à vontade para poder criar laços e fazer bons negócios. Então, o pós-venda, ele já é pensado lá no atendimento inicial, tá? E todo atendimento que a gente for fazer, seja no começo ou no fim, ele tem que ser um bom atendimento.
tá? Continuando, galera. Cases de empresas com pós-venda forte, vou dar alguns exemplos. Cases são realmente portfólios de empresas que têm usado isso. Vamos pensar lá, exemplos aqui, galera. A Apple, o Nubank e a Amazon são referências hoje aí para manter contato ativo e rápido com os clientes, né? São dados aí que eu tirei para que a gente possa avaliar aí, tá? Essa questão de empresas que estão sendo basicamente tem empreendido muito forte nesse pós-venda, tá? Então, essas empresas elas têm tentado dar um suporte bem grande para os clientes que já compraram ali no pós-venda, né? E tentando atender as demandas, por exemplo, de reclamações muito rapidamente, porque isso tem feito com que a marca cresça, né? Então, por isso que também são empresas fortes, né? Bora lá, então, o marketing de relacionamento. O que seria isso, galera? É basicamente como eu estava falando ali já no slide anterior. Se uma empresas fortes, ela tentam manter um pós-venda para criar-se um nível de relacionamento com o cliente. Mas o que seria um marketing de relacionamento, galera? Muita gente que se perde nisso. Ele tem a ver com pós-venda, ele tem a ver com outros segmentos, mas aqui no pós-venda ele é muito relevante. Por quê? Porque o marketing de relacionamento, ele é uma estratégia focada em criar e manter vínculos duradouros com os clientes. Indo além da simples venda ali, né? Mas fazendo com todo um adorno de atendimento ao cliente e sabendo o que ele necessita, como que ele pode se fidelizar não só com a compra, mas com a marca, tá, em si. Então, basicamente, a gente está pensando em relacionar com ele dos desejos, das vontades dele, se esse produto ele pode ser expandido, se ele pode ver na loja outro produto que ele necessita. Então, a gente vai procurar me relacionar bem com o meu cliente, tá? Sabendo realmente o que eu preciso para linkar aí as necessidades do cliente com as demandas da minha marca, tá ok? Então, continuando. O nosso objetivo aqui, o seu objetivo com o marketing é gerar confiança e fidelização e recompra, tá? Por meio de atendimento personalizado e uma comunicação contínua com o seu cliente. Então, esse é o nosso principal objetivo aí, pensando em pós-venda, é gerar confiança, fidelização e também uma recompra por meio desse atendimento personalizado que é a pós-venda, tá? Indo também, linkando aí com uma comunicação mais contínua, tá ok? Então bora lá, galera. O que a gente vai ver aqui? Próximo ponto, como transformar reclamações em oportunidades, galera. Porque muitas vezes a gente tem ouvidoria ali e a gente vê que tem às vezes muita gente reclamando do produto, do serviço, que atrasou, que veio com defeito, que às vezes o produto no meio da entrega se danificou, ou o produto veio com defeito mesmo, enfim, ou o serviço não foi feito 100%, enfim, a gente vai como pegar essas reclamações que as pessoas estão fazendo a respeito da marca, do serviço, e transformar em uma oportunidade de melhorar o nosso vínculo, né, com os nossos clientes. Então, primeiramente, galera, responder com agilidade e empatia para converter aí um cliente insatisfeito em um defensor da marca. Tá? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu fui reclamar ali, e aí eu tive um bom atendimento. Então, a partir disso, eu falei assim, não, beleza, o produto veio com defeito, mas pelo atendimento, pela rapidez, pela agilidade, pela empatia, não, né, até pela, assim, eu acabei entendendo que eu, como cliente, me senti satisfeito. Eu estava insatisfeito, mas eu converti, né, eu mudei a direção ali e até gostei e acabei sendo um pouquinho até mais fiel àquela loja e defensor ali daquelas marcas que ela vende. Então, assim, essa é a ideia, tá? Então, vamos praticar um pouquinho. A nossa atividade aqui, ela vai estar postada lá no Classroom, tá, galera? Então, para você fazer, então a atividade vai ser o seguinte. A gente vai formar pequenos grupos aí de 2 a 3 alunos, tá? Rapidamente, aí você vai formar isso, os seus grupos de 2 a 3 alunos, tá bom? Porque a ideia aqui é a gente praticar em grupo essa ideia, tá? Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai criar uma cena, tá? Com um roteiro. Toda vez que eu falar aqui de criar uma cena, né? Uma pequena encenação, eu
eu gostaria que você escrevesse o roteiro bonitinho ali, até para você ter uma margem de correção, de ajuste e de notação para aquilo que você está fazendo no seu trabalho, tá? É, o que que a gente vai fazer, galera? Então a gente vai pensar aí, qual que é o tema? Pensar em exatamente o que eu falei, em transformar uma reclamação em oportunidade. Então você vai pensar nessa cena como eu falei agora. Uma cena, você pode pegar de um caso real, pode pesquisar na internet um caso real, ou um caso que aconteceu com você, empírico, você pode aí analisar o que que você quer trabalhar dentro desse tema. E a cena será isso, uma cena que demonstre transformar uma reclamação em uma oportunidade de fidelização e relacionamento com o seu cliente agradável, tá? Então a ideia aqui, galera, é você fazer esse roteiro e aí você vai, a partir disso, criar um vídeo aí com o seu grupo e vai gravar esse videozinho lá. Você pode editar em alguns canais aí, o CupCut, Cupwhite ou alguns aplicativos aí, não sei, que você usa para editar vídeo, tá? E aí você vai fazer um pequeno videozinho lá, apresentando aí a sua cena, tá? E também você vai postar lá no Classroom também o escrito do seu roteiro, até para mim poder fazer essa análise se realmente aquilo que está no vídeo é o que está no escrito, é o que está escrito, então tem que estar tudo esquematizadinho. Cena 1, pode ter ali 4, 5 cenas rapidinho. Ideia é que você sempre apresente o tema, tá? Transformando uma reclamação em uma oportunidade de fidelização ali, uma oportunidade de realmente conquistar o seu cliente de uma melhor forma, tá? Então, assim, em uma oportunidade mesmo de gerar um valor para sua marca, tá bom? Então, a ideia aqui é você criar um roteirozinho com o seu grupo lá, o que cada um vai fazer, os personagens, identificar o produto, pode especificar o produto, e aí a partir disso você vai filmar ali, fazer uma pequena filmagem e postar lá no Classroom para mim, tá ok? Então, basicamente essa é a atividade de hoje e é para postar aí essa atividade no máximo até o final da semana que vem, porque essa é a nossa avaliação já, tá bom, galera? Então, esse trabalhinho ali, eu sei que ele dá um trabalhinho, porque tem que fazer o roteiro, tem que gravar, tem que editar, tá? Então, qualquer dúvida, a gente tá à disponibilidade de vocês. Então, bora lá, galera. Para finalizar, eu queria que a gente pensasse nisso. Planejamento de ações no pós-venda, porque tudo que a gente está querendo fazer aqui é gerar esse planejamento em vocês, tá? Então, criar um plano contínuo de contato com clientes, ele vai evitar esquecimentos e vai aumentar a sua fidelidade. Então, galera, planejar suas ações do pós-venda é importantíssimo, tá bom, galera? Não temos como não fazermos isso. Então, a ideia aqui é planejar mesmo ações para o nosso pós-venda. Agora a gente está planejando uma ação ali com o nosso trabalhinho, de fazer uma cena, de pensar aí numa reclamação bem atendida e como que isso pode virar uma oportunidade para você fazer um pós-venda bem feito. Então, planejar, beleza? E para finalizar, o que a gente viu nessa aula? A gente viu que o pós-venda não é o pós-venda não é o fim da jornada, mas o início de um relacionamento duradouro entre clientes e a marca, né? Empresas que investem em um atendimento de qualidade após a venda colhem recompensas como fidelização, recomendações espontâneas e reputação positiva, tá? Então, compreender o valor do pós-venda é essencial para quem deseja atuar, principalmente no varejo, e aí de forma mais estratégica, humana e competitiva. Então, é nesse cuidado aí contínuo com o cliente que se transforma defensores da marca, tá? Então, isso que a gente viu aí nessa aula de hoje e um pouquinho aí das nossas referências nessa aula de hoje e voltando aqui, espero que vocês façam um bom trabalho e a gente se vê na próxima aula.